Oi gente, meu nome é Catarina e hoje eu e minha amiga Kawane vamos te explicar sobre computação desplugada. Bom, nós somos do IFPB Campus Campina Grande e fazemos o curso técnico de informática. A gente está fazendo parte desse projeto chamado Desplugando Ideias, que visa explicar para as pessoas sobre conceito de informática, de computação, de programação, mas sem fazer o uso de dispositivos conectados à internet, como computadores, tablets, notebooks, enfim, nada disso. A gente não vai utilizar essas tecnologias. Aí você deve estar se perguntando, mas Catarina, como é que a gente vai aprender sobre computadores sem computadores? Bom, aí eu vou te falar que é com a computação desplugada. Por isso que é desplugada, porque você não usa nada plugado na internet, nada plugado nessas tecnologias. E aí, esse método ele foi criado por 3 cientistas da computação, chamados Tim Bell, Ian Whitten e Michael Follows. E em inglês ele significa Computer Science Unplugged, ou seja, computação desplugada. E ele vai ensinar computação através de dinâmicas, brincadeiras e outros recursos lúdicos que a gente vai te mostrar aqui. Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar 2 dinâmicas e os conceitos relacionados ao computador que estão abordados nela, certo? Então, vamos lá! Então, gente, a primeira dinâmica que vamos aprender é sobre a mágica de virar as cartas. Olha só, eu tô aqui com 36 cartas e elas são iguais. Olha só, ela tem a primeira face preta e a face branca. Preta, branca. Enfim, aqui ó. Não sei nem se tá focando porque eu não sou youtuber, mas a gente dá o jeito, né? A gente dá os pulos pra explicar. Olha só, gente. Nessa mágica, ela tem o objetivo da gente encontrar o erro e, e corrigir esse erro. E aí eu vou explicar pra vocês melhor no próximo vídeo, que é a gente demonstrando, a próxima etapa, que é demonstrando aí a brincadeira dinâmica. E ela vai apresentar pra vocês a lógica do QR Code. Aqueles códigos que você viu nessa pandemia, né, nessa quarentena, principalmente nas lives, aparecendo na parte superior, ou enfim, da tela da sua TV, do seu computador. E geralmente você pegava o seu celular e colocava ali para ler aquele código e te direcionar para uma nova página. Então a gente vai aprender sobre essa lógica nessa dinâmica, ok? Vamos lá! Bom, gente, nós estamos aqui com 36 cartas, certo? Elas são parecidas, elas são iguais, certo? Brancas e pretas, uma branca na face, outra preta, certo? E aí, nós vamos colocar, vamos fazer primeiramente um quadrado de 5 linhas e 5 colunas, ok? E aí, olha, vou embaralhar aqui pra que tipo... cada face, a primeira face que tiver aqui em cima vai ser a que a gente vai colocar, ok? Antes disso eu vou tirar 11 cartas. E eu vou deixar essas 11 cartas aqui do ladinho, para que a gente faça o nosso quadrado 5 por 5, ou seja, por 25 cartas. Embaralhei aqui, ó, novamente, para que fique bem diverso o nosso QR Code, nosso código, ok? Vamos lá. E agora vamos adicionar uma sexta linha, sexta coluna. Bora lá. Bom, gente, aqui ficou o nosso código QR Code, ok? Com 36 cartas, 6 linhas e 6 colunas. Eu vou pegar uma dessas cartas e vou desvirar para que fique na cor oposta. E aí a gente tem que descobrir qual foi dessas cartas que a gente virou, ok? Bem, eu já desvirei a carta. Vocês conseguem ver qual foi a carta que eu virei, né? Vocês conseguem ver? Bem, se você voltar o vídeo, você vai, ter o código QR Code original e vai ficar comparando, até encontrar uma dessas cartas que seja diferente. Mas vamos seguir o vídeo e vamos achar outra forma mais rápida de resolver do que ficar procurando o erro, comparando. Porque o computador não tem o código antigo,
né? Ele vai ter que pegar este código e ver se ele está errado. E qual é o elemento que ele está errado. Para isso, a gente vai estabelecer uns passos lógicos para a gente poder achar. Antes de mais nada, a carta que estava errada era esta daqui. E eu vou ajudar vocês a descobrir por que ela estava errada. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos notar um padrão. Em cada linha e cada coluna, a gente tem um número par de cartas brancas e pretas. Veja só, primeira linha, 4 cartas brancas, número par. 2 cartas pretas, número par. Segunda linha, 4 cartas pretas, número par. 2 cartas brancas, número par. E a mesma coisa os demais. Olha só, aqui só tem cartas brancas, ou seja, 6 cartas brancas, número par. Ok, e nas colunas também, ó, 2 cartas pretas, 4 cartas brancas, 4 cartas pretas, 2 quartas brancas. Um próprio trava-língua. Mas, gente, essa aqui é a que estava errada, né? Que a gente tinha desvirado. E como é que eu faço para achar ela? Bem, a gente viu que estava já um padrão, né? De cartas brancas e cartas pretas. A gente primeiro pegou aquelas 25 cartas e distribuiu nesse quadrado de 5 por 5. Quando eu fui acrescentar essa sexta linha, ou essa sexta coluna e essa sexta linha, eu fui me preocupando de deixar as cartas pares, entendeu? Por exemplo, a gente viu que as cartas brancas já estavam par. Só faltava a carta preta ficar em um número par, porque ela estava em 1 e as brancas estavam em 4. Aí por isso que eu botei a carta preta, entende? E eu fui aplicando isso para todas as linhas e as colunas, ok? Então vamos ver. Nessa primeira linha, nós temos 4 cartas brancas, 2 pretas, números pares. Nesta segunda linha, 4 cartas pretas, 2 brancas, número par. Vamos para a terceira linha. Nós temos 3 cartas pretas e 3 brancas. A linha errada. E aí agora vamos olhar as colunas. A gente já achou a linha errada. Olha só, nós temos 4 cartas brancas, 2 pretas. Aqui nós temos 3 pretas e 3 brancas. Então essa tá errada. Então é a terceira linha, segunda coluna. Este elemento. E foi assim que a gente corrigiu e achou o nosso erro. Então, vou desvirar mais uma carta e vocês vão ter que saber qual foi ela, ok? E aí, gente? Vocês conseguiram achar? Já desvirei. Você pode pausar o vídeo, né, para tentar achar. Bom, vamos lá para ver se você achou certo. Vamos seguir a lógica de achar números pares e números ímpares. Se tiver números ímpares é porque é a linha ou a coluna errada. Olha só, vamos começar pelas linhas. Aqui tem 4 cartas brancas e 2 pretas. Tá certo. 4 pretas, 2 brancas. Tá bem. 2 brancas, 4 pretas. Tá bem aqui. Olha só. Nós temos 3 cartas pretas, 3 brancas. Então, essa linha está errada. Ok. Agora vamos para as colunas. 2 cartas pretas, 2 brancas. Nós temos 4 cartas pretas, 2 brancas. Nós temos 4 cartas brancas, 2 pretas, ok? E aqui nós temos 5 cartas brancas, 1 preta. Então, é esta linha aqui que está errada e é essa linha aqui que está errada. Então, o elemento que a gente desvirou foi este. E agora ficou certo. Par e par. Então, gente, a gente acabou de ver como é que é essa dinâmica da mágica de virar as cartas. Mas qual é a relação dela com o computador? Além do QR Code, né, que é muito comum nesses sites webs, em apps que a gente baixa, né, nessas lives que teve na quarentena, como eu falei, nós fizemos uma sequência de passos lógicos para chegar no fim, que era o quê? Encontrar o erro e corrigir, certo? E aí, olha o que eu vou te contar. Essa sequência de passos lógicos para chegar no fim, no objetivo, são chamadas de algoritmos. E aí você vai dar várias condições para eles e o computador segue esses algoritmos para achar o fim, para executar uma função. Enfim, existem algoritmos para tudo, né? Até quando você vai fazer uma pesquisa no site, enfim, qualquer coisa assim que você faz no seu celular, no seu notebook, utiliza algoritmos.
ok? E o algoritmo que a gente utilizou foi esse, foi procurando nas linhas e colunas se tinha um número par de cartas brancas, né? E um número par de cartas pretas, porque se tivesse, ok. Se não tivesse, aí sim era a linha errada ou a coluna errada. E se a gente achasse a linha e a coluna errada, nós achávamos o quê? O nosso elemento, a nossa carta que foi virada, ou seja, o nosso erro. E assim a gente corrigia. Ok, gente? Vamos para a próxima dinâmica. Bem, agora nós vamos fazer a dinâmica Descobrindo os Pontos. Essa dinâmica, ela tem o intuito de nos demonstrar e nos ensinar o sistema binário, que é o sistema numérico utilizado pelo computador para processar os nossos dados. Com essa dinâmica, nós vamos converter esses números binários, que é os números 0 e 1 utilizados pelo computador, para o nosso sistema numérico, que é o sistema numérico base 10, que são os nossos números de 0 a 9. Bem, com essa dinâmica, será possível desenvolver as seguintes habilidades: lógica, matemática, linguagens e códigos. Bem, quer saber como é que acontece? Então vem comigo. Para realizar essa dinâmica, nós precisamos de 5 cartões, um com 16 pontos, outro com 8, 4, 2 e 1 ponto. Nós percebemos um padrão nesses cartões. A carta ela é o dobro da anterior, ou seja, 2 é o dobro de 1, 4 o dobro de 2, 8 o dobro de 4 e 16 o dobro de 8. Ou seja, nós podemos perceber que se tivéssemos outra carta, ela seria de 32 pontos, porque seria o dobro de 16. Nós também precisamos verificar de que as cartas estejam do maior para o menor. Com essas cartas, nós podemos formar números. Por exemplo, se eu virar essa carta e essa, nós vamos precisar contar o número total de pontinhos que tem nesse sistema de cartas. Ou seja, 2 mais 1, 3. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Esse sistema de cartas está representando o número 3. Nós podemos formar muitos outros números. Por exemplo, se eu virar essa, nós vamos ter o número 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Nós vamos estar representando o número 7. E esses números que estão sendo representados por essas cartas são os números do nosso sistema numérico, que é o sistema numérico de base 10. Ok? Bem, as cartas que estão voltadas para baixo representam o número 0. E as cartas voltadas para cima representam o número 1. Então, toda vez que uma carta estiver voltada para baixo, nós colocamos um 0 embaixo. Por que nós estamos colocando esses zeros embaixo? Porque nós queremos converter os números que estão nas cartas para um número de sistema binário, que é o sistema que o computador entende. Porque tudo que nós vemos no computador, imagens, textos, vídeos, tudo aquilo se resume a zeros e uns, que é o sistema numérico que o computador usa para processar nossos dados, para nos mostrar dados e etc. Tudo no computador se resume a zeros e uns, ok? Então, sempre que nós digitamos alguma coisa no computador, quando um arquivo possui alguma coisa, nós temos que converter tudo isso para o sistema binário. E essa dinâmica traz isso para a gente, nos mostra como converter números do nosso sistema numérico para o sistema binário, de uma forma simples e interativa, de uma forma que dê para entender facilmente. Então vamos fazer isso, vamos converter o número 7 para um número binário. Então, vamos colocar os zeros embaixo das cartas voltadas para baixo. 0, 0. 1, 1 e 1.
Dessa forma, nós conseguimos converter o número 7 para o número do sistema binário. Ou seja, 7 é o mesmo que 1, 1, 1. Vamos fazer outro exemplo? Vamos virar essa carta, essa e essa. Vamos tentar encontrar o número 21. Como? Vamos voltar para cima a carta de número 16, de número 2, de número 4, 16 mais 4 dá 20, e a carta de número 1, 16 mais 4, 20, mais 1, 21. E como é que fica esse número no sistema binário? Fica 1, 0, 1, 0, 1. Exatamente. E dessa forma nós convertemos o número do nosso sistema numérico para um número do sistema binário. Muito fácil, interativo. E é dessa forma que nós podemos utilizar dessa dinâmica para ensinar aos estudantes como converter esses números sem precisar de uma conta matemática um pouco complicada. Isso pode ser o ponto de início para se ensinar os números decimais. Esse é o intuito da dinâmica. Então foi essa as dinâmicas que gostaríamos de demonstrar para vocês. Foram apenas 2, mas nós temos muito mais. Aqui embaixo tem um link para a nossa cartilha, com várias outras dinâmicas super legais para vocês aprenderem computação de uma forma bem mais simples. Obrigado pela atenção e até mais!